Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula sobre fungos, tá certo? Agora a gente vai falar sobre já começamos a falar sobre as relações ecológicas, né? Na segunda aula, quando falamos sobre as micoses. Hoje a gente vai completar essa parte de relações ecológicas e vamos falar sobre a importância da utilização dos fungos na indústria, sobre fungos venenosos, alucinógenos, fungos comestíveis, tá? E tem no final ainda uma novidade, uma coisa assim excepcional em relação aos fungos. Vamos lá? Então, vamos começar com os fungos mutualísticos, tá? O que é um mutualismo? Mutualismo é quando dois seres vivos, espécies diferentes, eles se relacionam de uma forma que os dois se beneficiam e passa a ser uma relação obrigatória, um fica dependente do outro. O maior exemplo de mutualismo na natureza são os líquens, tá? O líquen é uma associação entre os fungos e organismos autotróficos, que a gente chama de algas, tá? Mas a gente já comentou que alga, essa palavra não tem um valor taxonômico. Então, principalmente se formam os líquens as clorofíceas e as cianobactérias, mas outras algas também podem se associar, tá? Mas são fungos com algum tipo de organismo autotrófico, tá? Outra coisa, você tá vendo aí no vídeo, tem fungos liquenificados. Por que isso? É porque é o seguinte, hoje em dia se dá o nome de espécie para líquen, mas como é que se dá um nome de espécie para uma associação entre duas espécies diferentes? Então, não se fala mais líquen, líquen é uma coisa mais atrasada, mas você vai encontrar em prova, tá certo? Mas não estranhe se usar o termo fungo liquenificado, porque ele vai estar se referindo à espécie do fungo que forma líquens. E nesta relação, qual é a vantagem para um fungo, tá, estabelecer uma relação com a alga? A alga é um organismo autotrófico, faz fotossíntese e pode fornecer nutrientes para os fungos, que são heterotróficos. Em compensação, tá, o fungo forma um microambiente que é favorável para aquelas microalgas. Sim, porque está num ambiente terrestre, o líquen é num ambiente terrestre. Então, as algas precisam de um ambiente úmido. Então, as hifas do fungo servem como se fosse uma esponja para reter água, para reter sais minerais, para poder ali a alga sobreviver numa boa entre as hifas dos fungos, dando essa coloração que você está vendo aí na foto. A gente vai ver outras fotos de líquens. Outra coisa, os líquens são excelentes detectores de poluição. Por quê? Porque eles são muito sensíveis à poluição. Então, se você encontra um ambiente com muitos líquens, é bom, isso é favorável. Quer dizer que o nível de poluição ali não tá alto. Mas se você tem um local que é para você encontrar líquen, é úmido, é quente e tal, e você não encontra líquen, é porque pode ser que o nível de poluição esteja muito alto naquela região. Ok? Se dá nome de espécie, tá, para líquen, mas na verdade o nome da espécie é do fungo. É por isso que é o fungo liquenificado, tá? Existem vários tipos de líquens ou fungos liquenificados. Os mais conhecidos são os fungos que são crostrosos, né? Ou seja, os líquens crostrosos são aqueles que parecem uma tatuagem, parece uma tatuagem que fica na rocha ou fica nas árvores, no caule, na casca das árvores, tá? Então você vê aí esse é o crostoso. Bom, mas também existem líquens que parecem umas folhas, por isso são chamados de líquens folhosos, tá? Então você vê, né? Parece, né? Realmente como se fossem umas folhinhas, é bem bonitinho. E finalmente você tem os chamados líquens fruticulosos, que são eles bem estranhos, parece um ramo, bem grosseiro, tal. São chamados fruticulosos. Veja que as cores são bem diversificadas para os líquens, vão desde, né, um acinzentado, um azulado, passando por o verde e até chegando a cores bem mais chamativas como laranja, como vermelho. Violeta também tem diversas cores, ok? Bom, então, isso é uma associação. Outro exemplo. Sim, desculpa. Aqui é importante, isso é importante. Isso aí é o sorédio. O que é o sorédio? O sorédio é o propágulo, é um pedacinho do líquen que se solta, tá, do líquen principal e pelo ar ou pela água ele pode, né, ir para outro local e ali se estabelecer. É como se fosse uma reprodução assexuada, como se fosse uma fragmentação, tá? Então esse pedacinho que se solta do fungo com a alga é chamado de sorédio ou propágulo, seria uma forma de reprodução assexuada, tal. Não é o fungo com a alga, né? É os dois, um pedacinho, como se fosse uma fragmentação, um pedacinho soltando e indo para outro ambiente, tá? Bom, então voltando, agora sim.
Outro exemplo de mutualismo são as micorrizas. Micorriza é uma associação de fungos com raízes de planta. Risa, raiz de planta. A ideia é mesmíssima do líquen, tá? Como assim? Os fungos, vê que foto belíssima. Essa foto é maravilhosa, tá? Você tem aqui, ó, tudo que você está vendo aqui em branco, tudo isso aqui são as hifas dos fungos se espalhando como se fossem raízes secundárias para essa raiz aqui da planta. Essa aqui que está mais amarronzada, ok? Então eles vão pegar e se espalhar pelo ambiente, absorver água, absorver sais minerais e vão levar para a planta. E em troca a planta faz fotossíntese e fornece açúcares para o fungo. Depois de estabelecida a relação, eles não se separam mais. Por quê? Porque se o fungo morrer, a planta não vai mais conseguir a quantidade de nutrientes que ela precisa. Se a planta morrer, os fungos não vão conseguir a quantidade de nutrientes que precisa. Então um fica dependente do outro, tá? São as micorrizas do líquen. Fungos venenosos, eita, isso aí o pessoal se interessa, né? Exemplo, tem um que a gente já comentou sobre ele no vídeo anterior, né? Eu acho que não foi, foi no segundo vídeo sim. A Amanita muscaria, um basílio miceto, produz a muscarina, tá? Que é um veneno, dá problemas digestivos, até matar, dependendo da quantidade. O Clavíceps purpúrea, tá? Esse aí se extrai a ergotamina. Ergotamina é o princípio ativo de uma droga, de um alucinógeno chamado LSD, o ácido lisérgico, muito usado na década de 70, mas usado até hoje. É uma droga perigosíssima porque ela causa sinestesia. O que é isso? Ela faz você trocar os sentidos, faz você ver coisas que não existem, faz você ouvir coisas que não existem, faz você deixar de ver coisas que existem. É uma coisa muito, muito perigosa, tá? Essa linguazinha que você tá vendo arroxeada aí, o Clavíceps purpúrea. Outro. Tá? O Aspergillus flavus produz a aflatoxina. A aflatoxina é uma substância cancerígena, pode causar câncer no fígado. Esse fungo ele se espalha em amendoim, cereais e sementes. Ele se espalha em castanha, em amendoim, tá? Então ele vai se espalhando, se espalhando. Não sei se você já abriu um amendoim, ficou como se fosse uma teia marrom, tá? Jogue isso fora, jogue fora, queime, tá? De jeito não tente limpar, tá? Por quê? Porque isso é o aspergilo. E claro, óbvio, né? Meu Deus, eu comi um amendoim que estava nessa situação, eu limpei e tal. Um amendoim não faz diferença. Agora, se você ficar consumindo isso diariamente, aí, meu irmão, claro, óbvio que isso pode causar problemas em você, tá? Existe um controle muito grande em cima do amendoim por causa de aspergilos. Passando fungos comestíveis, também tem outro lado, né? A gente só fala de venenoso, não. Fungos comestíveis. E aí você tem o mais conhecido de todos, que é o Agaricus campestris, popular champignon, que é usado em pizza, é usado em sanduíche, é usado em salada. O pessoal diz que é a carne do vegano, tá? É o Agaricus campestris. Agora vê só, como é que se cultiva fungo, bicho? Como é que se cultiva? Porque assim, para você ter um uso comercial, deve ter um cultivo. Então você está vendo aí na foto um exemplo deste cultivo em galpão, pode ser em sacos, pode ser em bandejas, tá? Não precisa ter iluminação. Veja que eles estão todos assim, né, clarinhos, aquela coloração parda, não é feito aqueles coloridos que tem o seu desenvolvimento durante o dia, não. Eles têm o desenvolvimento durante a noite e tal. Tem que controlar, claro, a umidade, tem que controlar a temperatura para favorecer. E o interessante é que você pegar e cultivar em sacos ou em bandejas é aquele limitador de espaço. Porque lembra que eu comentei na primeira aula que o corpo de frutificação do cogumelo só se forma quando o solo está saturado de fungo. Então você não vai cultivar cogumelo no meio do mato, isso não vai rolar. Entendeu? Essa quantidade vai ser ínfima. Então você vai colocar em sacos com terra, ou bandejas com terra, que vai ter um limitador, e aí quando ele saturar aquele solo, ele vai tentar emergir daquilo ali com os cogumelos, e aí você vai colher estes cogumelos. Entendeu? Pergunta. Isso é boa uma pergunta de prova. Tá? O tuber é a trufa, caríssimo, caríssimo, rapaz. O pessoal é difícil cultivar esse fungo e o pessoal caça, ele é caça em florestas temperadas. O pessoal usa até porco, porque diz que o porco gosta, tal. Aí o olfato do porco é bom para isso e os caras saem com um porco na coleira, no meio dos matos, e tal. Tem temporada para pegar, para catar trufa. Por quê? Porque tem trufa dessa, bicho. Acredite se quiser. Tem trufa dessa que o quilo pode ser vendido por 2.000 euros. Tem isso, o quilo. 2.000 euros. Entende? Então, assim, existe toda. Tem gente que mata por causa, né, de trufas no meio do mato.
ok? Então, diz que raspas, né, dele são deliciosas, deliciosas. Eu não juro a você, eu nunca experimentei, nem sei se tenho vontade, né, de pagar para experimentar, porque esse negocinho é um pouco caro, né? Um pouquinho caro, tá? Vamos continuar? E aí, agora sim, fungo comestível, penicillium roquefort, né? Então você tem os queijos, você tem aqueles queijos que tem, faz como se fosse mesclado, aquele é fungo, que dá um sabor diferente ao queijo. Então, roquefort, gorgonzola, aquele, oh rapaz, camembert. Acho que eu tenho uma foto aqui do camembert. Olha ele aí, ó, lindo, muito gostoso, muito bom. Ah, isso toca o coração. Queijo toca o coração, tá certo? Muito gostosos. Então você tem aí também usando na alimentação, mas ainda tem mais. Tem os fungos que são utilizados na indústria. Então você tem, por exemplo, o penicillium notatum, que é utilizado na indústria farmacêutica, daí que vem a penicilina. O Alexander Fleming, em 1928, ele descobriu a ação de um fungo em cima de bactérias, e foi pegar e pesquisar e descobrir a penicilina, que foi usada em larga escala durante a Segunda Guerra Mundial, e é uma das coisas mais importantes para aumentar a expectativa de vida da nossa população e também o aumento da nossa população. Hoje em dia já existe um monte de antibiótico que é sintético, tá certo? Já existe hoje inclusive utilização de inteligência artificial para produzir novas substâncias que sejam antibióticos. Mas o penicillium notatum, esse fungo azulado, ele está na história da humanidade porque ele fez uma diferença muito grande na nossa expectativa de vida. O Aspergillus niger, esse aí pode ser usado para biorremediação. O que é uma biorremediação? É você despoluir um ambiente. Tá? Então você pode, existem alguns fungos que conseguem fazer a decomposição de substâncias que sejam tóxicas, né? Que podem pegar e fazer mal ao ambiente, e você utilizar um fungo para decompor aquele material, recuperando aquele ambiente. Ah, um derramamento de óleo, tá? Ou um derramamento de esgoto. Então você pode ter um fungo que vai lá e decompor aquela matéria e diminuir os danos causados à natureza. E claro, não podemos esquecer do Saccharomyces cerevisiae. Esse aí é o que faz a fermentação alcoólica, tá? É o que faz a fermentação da cerveja, a fermentação do vinho, a fermentação dos pães, a fermentação do bolo, ok? É claro, é óbvio que no caso da cerveja e do vinho, o que interessa é o álcool etílico. Agora, no caso do bolo e do pão, o interesse da fermentação alcoólica é no gás carbônico, porque é o gás carbônico que vai inflar a massa, tá? É ele que vai fazer com que o bolo fique fofinho, que o pão fique fofinho, que não fiquem duros, que não fiquem solados, tá? Saccharomyces cerevisiae, inclusive, é uma levedura, né? A levedura da cerveja, e lembre-se que ele é um fungo aeróbio facultativo, porque ele pode fazer respiração aeróbia se estiver num ambiente com oxigênio, ou pode sobreviver a partir da fermentação alcoólica. Faz as duas coisas, joga nas duas, tá? Muita coisa, né? Muita coisa. E aí vem a surpresa. Fungos autotróficos. Epa, pare. Fungo heterótrofo por absorção. Não vá discutir isso não, viu? Fungo heterótrofo por absorção. Porém, encontrar um fungo especial. Não faz fotossíntese, não. Agora, ele vive perto do reator nuclear de Chernobyl, aquele que explodiu, meu irmão. Pois bem, olha, a radiação ainda está vazando durante todo este tempo, e fazem lá pesquisa para ver como é que está o nível da radiação, e uma dessas pesquisas foi lá e descobriu um fungo vivendo próximo ao reator. E como é que o fungo está sobrevivendo se não tem nada ao redor dele, tá? Não tem nenhum outro ser vivo ao redor dele. Como é que ele está sobrevivendo? Pois bem, este fungo, ele tem, né, um pigmento semelhante à melanina, e aí ele consegue absorver a radiação do reator e aí extrair energia a partir disso. Um processo totalmente inusitado que foi batizado de radiossíntese, tá? Você não vai dizer que fungo é autotrófico, viu? Você não vai dizer, não vai. Fungo heterotrófico por absorção. Agora, é um texto falando sobre este fungo e perguntando assim, isso é bom para o Enem, tá? Perguntando assim, este texto faz com que um conceito
que é super utilizado para fungos, seja, seja contrariado. Que conceito é esse? Tudo bem. Aí o conceito que é contrariado é que os fungos são heterótrofos por absorção, e aí você está relacionando com um texto onde coloca essa história que eu estou falando. Se ele não botar esse texto, se ele não falar disso aí, não vai inventar de dizer que tem fungo autotrófico, não. Pelo amor de Deus, não vai inventar uma coisa dessa. Ok? Sabendo isto, e agora vamos aonde? Para onde? Para o nosso exercício, claro. Então, dá uma paradinha no vídeo, veja o exercício e a gente retorna com a solução dele. Tá? Tá? Bom, então o que esse tem? Tem um texto falando sobre a levedura, sobre a fermentação e tal, e aí ele pergunta qual é a alternativa correta sobre este texto. Aí diz letra A. A espécie, assim, tipo, melhor. Ele diz o seguinte: este pequeno resumo do processo de fabricação de vinho traz informação sobre o OA, sobre a espécie do fungo envolvida nesse processo. Não. O que ele traz é o gênero, veja, é o Saccharomyces. Ele não diz qual é a espécie. Eu disse, o Saccharomyces cerevisiae, mas o texto não diz. Você tem que ir para o texto. Então aqui você só tem o gênero, não tem a espécie. Cuidado. Letra B. A associação harmoniosa entre o fungo e a uva. Como é? O que é que a uva está ganhando com esse negócio? Não, de jeito nenhum. Falso. Certo? Ele está fermentando o açúcar da uva. A uva vai ser esmagada, não tem nenhuma relação harmônica aí. Um parasitismo da levedura. Não é um parasita. Ele está sendo usado por uma questão industrial. Tá? Letra D. A organização corporal desse tipo de fungo com a formação do corpo de frutificação. Um fungo que é unicelular, levedura, corpo de frutificação, de jeito nenhum. Então só nos resta a letra E. É um processo de nutrição heterotrófica, porque os fungos são o quê? Heterótrofos por absorção. Resposta letra E. Tranquilão, tranquilão. Fechamos o assunto de fungos, tá? Com 3 vídeos. Faça os exercícios. Vou colocar o link, tem um link aqui embaixo. Tá? Dê sua opinião. O que é que você acha do vídeo? O que é que você acha que pode melhorar? Tal, aquilo, outro, né? E faça os exercícios no link que está aqui embaixo. Quesitinhos para você treinar sobre fungos, tá bom? Um abraço a todo mundo. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima aula.